Olá, você tá em casa, tá aí parado, sem fazer nada, se sentindo um pouco entediado? Bem, eu tive uma ideia de jogo bem fácil de você fazer com a sua mãe, ou com seu pai, ou com seu irmão, que é bem legal de jogar e dá para jogar várias e várias vezes. O nome desse jogo é Cubra a Diferença. Já ouviram falar? Então vamos lá, eu vou ensinar para vocês como é que faz esse jogo. Para fazer o jogo, nós vamos precisar de materiais bem fáceis de achar. 2 folhas brancas, como essa, uma régua, um lápis e uma tesoura. Com esse material, a gente já vai conseguir fazer o tabuleiro e as peças do jogo. Para jogar, a gente vai precisar de 2 dados. Mas se você não tem dado, não tem problema. A gente vai substituir os dados por 2 copinhos com números. Vamos ver então como é que faz? Primeiro, eu vou pegar uma das folhas. Vamos pegar uma das folhas e vocês vão fazer a marcação aí, ó. Pode ser da largura da régua, para não sair muito torto, nesse sentido, certo? E do outro lado vai ser feito a mesma coisa. Vamos ver então aqui o outro lado. Esse é o tabuleiro do jogo. Vocês viram que eu já fiz algumas marquinhas aqui? Essas marquinhas é para dividir os espaços em cada lado do tabuleiro. A gente vai dividir o tabuleiro em 6 espaços diferentes. Não precisa ficar bem certinho, não. Mas eu vou dividir mais ou menos aqui, igual em 6 espaços. Agora que eu já dividi esse lado e esse lado, eu vou numerar esse lado de 0 até 5. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Ok, tá pronto o tabuleiro do nosso jogo. Agora, para jogar, como é que eu faço? Então, cada jogador na sua vez pode tirar para o ímpar ou pedra, papel, tesoura para ver quem começa. Esse lado do tabuleiro é de um jogador e esse do outro. Para a gente marcar os números e como o jogo é cubra a diferença, nós vamos usar fichinhas que eu vou cortar daquela outra folha que sobrou, ok? Vamos deixar aqui para os 2 jogadores irem utilizando. Mas o que vai ser marcado? Lembra que o nome do jogo é Cubra a Diferença? Então, cada jogador na sua vez lança os 2 dados. Olha lá, que número caiu? 6 e 6. 6 e 6. 6 e 6, tem alguma diferença entre o número 6 e o número 6? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou marcar aqui outro 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre essa quantidade e essa quantidade, há alguma diferença? Não, então a diferença entre as 2 quantidades é 0. Então, o jogador vai cobrir a quantidade 0. Vamos lançar novamente. Ah, mas eu não tenho dado. Vamos tentar com os fichinhas de número? Então, como nós vamos fazer? Vamos fazer fichinhas com números de 1 até 6 e colocar nesse copinho, de 1 até 6 e colocar nesse copinho. Então, nós vamos sortear um número de um copinho, tá aqui, e o número do outro. Cada jogador, na sua vez, vai fazer esse sorteio. Vamos ver que número saiu aqui. 1.
e no outro saiu o número 3. Ah, vamos tentar achar a diferença entre 3 e 1. Então, eu tenho 3, 1, 2, 3. Viram que eu pintei 3 quadradinhos? Para achar a diferença, eu vou colocar esses 3 lado a lado com um quadradinho só. E aí, o que é diferença? Diferença é o que tem um e não tem o outro. É quanto um tem a mais ou quanto o outro tem a menos. Então, o que tem no 3 que não tem no 1? Qual é a quantidade? De quanto é a quantidade? Então, é 1, 2. Então, a diferença entre 3 e 1 é 2. Então, o outro jogador vai marcar 2. Quem ganha esse jogo? Quem marcar todos os números primeiro. Quem cobrir todos os números primeiro, ganha o jogo Cubra a Diferença. Então, você pode jogar ele com dado ou com as fichinhas de número. Não é muito fácil de fazer? Faça aí na sua casa e treine bastante descobrir a diferença só utilizando a mente. Tá certo? Até